Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos aqui mais um domingo. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu mais um dia com vida, com saúde. Mais uma semana se passou debaixo dos cuidados do Senhor. Mais uma semana onde nós vencemos obstáculos. Mais uma semana onde o Senhor cuidou de nós, Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui na sua casa, louvando e engrandecendo o teu nome. Recebe, Senhor, este culto que é somente para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a se colocar de pé, vamos estar louvando o nome do Senhor. Problemas técnicos, agora solucionados. Escolho te louvar.
próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Vamos orar, vamos agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus de provisão. Obrigado porque o Senhor tem guardado, sustentado e protegido nossas famílias, nossas casas, Senhor. Muito obrigado porque nós temos a oportunidade de ofertar aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Deus. Isso é um privilégio poder, ó Deus, ajudar na Tua obra com aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E seja, Senhor, abençoando este culto. Muito obrigado, Senhor, porque é uma unção. Nós podemos sentir o Teu Espírito Santo aqui, ó Deus. Verdadeiramente o Senhor está aqui e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que é estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Te agradecemos, ó Deus, por essa igreja. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar.
Graça e paz, meus irmãos. Quero ler um texto da palavra de Deus com os irmãos. Se encontra em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. O texto não será projetado aqui para os irmãos por causa da ornamentação, né? Nós teremos um musical hoje aqui, e em virtude disso, tem uma ornamentação aqui. Então, os irmãos, por gentileza, acompanhem aí nas suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 5. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Amém? Vamos orar mais uma vez, né? Pedindo a aplicação desse texto aos nossos corações. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. E nós pedimos ao Senhor, Deus, agora que lemos a tua palavra, mais uma vez, que o Senhor, ó Deus, mais uma vez aplique essa palavra lida aos nossos corações, assim como o Senhor já tem nos instruído através da escola bíblica, através dos cânticos, através das orações, assim como o Senhor tem usado esses recursos todos do culto para abençoar as nossas vidas, usa também essa parte para nos falar o coração na pessoa do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, 2 Timóteo capítulo 2, então, nesse texto que a gente leu, nós temos aqui Paulo usando uma figura de linguagem, né? É muito comum a figura de linguagem na Bíblia, e não é diferente nesse texto. Paulo vai usar a figura de linguagem chamando os cristãos de soldado, né? Ele se chama a si mesmo de soldado e faz uma referência ao militarismo, se referindo aí a Timóteo, né? É só uma figura de linguagem. Paulo tinha muito estreitamento com os militares, né? Talvez o próprio Paulo tenha sido um militar. Quando ele tem o encontro com Jesus, ele está indo para uma campanha, né? Ele havia conseguido, por parte do poder político da época de Jerusalém, ele havia conseguido, então, documentos para que ele fosse fechar reuniões de crentes, né? Onde havia a igreja reunida. Então ele recebeu autorização para ir a Damasco, uma cidade, para então desfazer as reuniões dos crentes, acabar com as igrejas. Então, estava ele com alguns soldados, né? Então Paulo tinha uma certa ligação forte com o militarismo, e não é a primeira vez que ele faz uma ligação entre a vida cristã e a vida militar. Ele, lá em Efésios 6, ele diz que devemos como é que eu vou dizer? Nos vestir, né? A palavra seria essa. Nos munirmos, né? Nos vestirmos com toda a armadura de Deus, e colocar toda a armadura de Deus como um soldado que está em guerra, em franca guerra, né? Tomar cuidado para não deixar nenhuma parte do corpo descoberta, para que pudesse então fazer uma boa batalha. E ele está falando isso, evidentemente, visualizando ali soldados romanos que o estavam guardando na prisão, de onde ele escreveu a carta aos Efésios, né? Então ele vê um soldado todo aparamentado para a batalha, e ele então fala: olha, temos que ter toda essa vestimenta aí para a batalha espiritual, ainda que a nossa batalha não aconteça no campo físico, né? Ela acontece no campo espiritual. Nossas guerras se dão através da utilização da palavra, da oração, enfim. Mas então ele faz todo esse paralelo aí, né? E aqui não é diferente. Então ele vai falar com Timóteo aqui: fortifica-te na graça, né? A primeira campanha militar do povo de Deus que se tem notícia na Bíblia está registrada em Gênesis, quando Abrão, juntamente com outros 3 reis, ele consegue fazer uma batalha contra o império. Ele vence esse império, né? Ele tem um exército. A Bíblia vai dizer, em Gênesis 14, que Abraão tinha
318 soldados muito bem treinados. E tinha acontecido uma situação na Mesopotâmia em que o império tinha engolido 5 cidades, dominava 5 cidades, e as cidades se rebelaram contra esse imperador e queriam sair dali. Então ele faz uma investida e vai capturar essas cidades, e ele leva junto Sodoma, e dentro de Sodoma está o Ló, que é o sobrinho de Abrão. E Abrão então reúne 318 soldados dele, né, que a Bíblia diz assim, nascidos na família de Abraão. Então ele tem 318 homens treinados, e ele, com esses 318 homens treinados, ele batalha contra o império e vence. E quando ele vem dessa batalha vencedor, ele se encontra então com Melquisedeque, né, que era o rei e sacerdote de Salém. Salém é a cidade que veio a se chamar Jerusalém posteriormente, né? Salém é paz, né? Então ele é sacerdote da paz, sacerdote de Salém. Então ele entrega os dízimos para Melquisedeque, enfim, é toda essa história aí que você confere lá em Gênesis 14. Mas é o primeiro movimento que a gente vê assim de uma guerra do povo de Deus, né? Então você percebe, anota isso aí, 318 homens bem treinados da família de Abraão ou do clã do Abraão conseguem uma batalha contra o império e vence. Aí depois você tem outras campanhas militares, né? Que são as produzidas nos campos sob a liderança de Moisés, né? Depois que saem da terra prometida. Então você tem Moisés e você tem Josué, que é o chefe da guarda ou do exército de Israel, que não era um exército oficial, mas era um grupo de pessoas que tinham condições de guerra. Eram liderados por Josué, e várias batalhas são travadas, várias cidades são conquistadas através das mãos de Josué. Depois de Josué, você tem o período dos juízes, que é um período puramente ou quase totalmente militar, né? Os juízes são líderes militares, e em virtude das suas formações militares, eles têm a prerrogativa de reunir exércitos e tirar de dentro da terra as invasões. Aí o contexto é o seguinte: o povo de Israel, nesse momento, eles são uma liga de tribo, não é uma nação, é uma liga de tribos, 12 tribos, que tem uma certa aliança, mas são interdependentes. Mas quando acontecia uma ameaça que vinha sobre todas as tribos e ameaçar a confederação de tribos, então Deus levantava um líder militar, esse líder levantava os melhores soldados de cada tribo, com exceção dos levitas, né? Os melhores soldados de cada tribo formavam um exército e mandava para fora o adversário. Então, logo fizesse isso, cada um voltava para a sua tribo. Então, não era uma confederação de tribos, não era, de fato, uma nação. Posteriormente, eles viram uma nação, né? O último juiz deles é o Samuel. Então, eles viram uma nação. E como nação, você tem aí Samuel, aí você tem o primeiro rei, que é Saul, e Saul então começa a preparar um exército mesmo, porque aí com Saul começa a monarquia em Israel. E uma vez que tem monarquia, uma vez que tem uma nação, é necessário que tenha um exército para proteger os interesses da nação, né? O trabalho das Forças Armadas, o trabalho do Exército, é proteger os interesses da nação, é proteger a coroa, é proteger para que ninguém invada a nação, é proteger para que as leis se cumpram dentro da nação. Então, é um trabalho do Exército. Então, Saul, ele precisa começar a organizar, ele não organiza de fato, mas ele precisa começar a organizar um exército para defender os interesses de Israel. E o líder do exército de Saul é Abner, né? Depois disso, depois de Saul, você tem o segundo rei, que é Davi, e Davi já tem um trabalho mais elaborado, né, das forças armadas da nação de Israel. Então, Davi tem uma milícia nacional, né, com 12 regimentos, uma milícia nacional com 12 regimentos. Cada mês do ano, um regimento é responsável pela guarda da coroa, né, então, para proteger o próprio Davi. Ele tem uma unidade de 30, na verdade é 37 homens, né? 30 homens bem treinados, e a gente falou sobre um deles aqui semana passada, retrasada. Há umas 2 semanas para trás nós falamos sobre
Benaia, né, que era um dos principais soldados de Davi. Então ele tinha 37 homens que eram muito bem treinados, que guardavam a figura do Davi. Você tinha os mercenários, né? Os mercenários eram liderados pelo Benaia. Você tinha uma terceira unidade, que era a Guarda Nacional, que era liderada pelo Joabe. E você tem ainda, além dessas 3 unidades, dessas 4 unidades que passaram, né? Milícia Nacional, a elite, os mercenários e a Guarda Nacional, você tinha ainda uma guarnição. Então você vê que o Davi já tem um aparato bélico, um aparato militar bem mais fortificado. O que fez da nação de Israel ter um bom crescimento na gestão do Davi. Porque com esses exércitos bem treinados, Davi ia fazendo várias conquistas, né? E guardava bem a terra dele. E o Salomão herda isso dele, né? Tanto é que o Benaia, que era um dos soldados de Davi, se torna o chefe da guarda do exército de Salomão, né? E Salomão, por sua vez, já investe em equipamentos, não só no material humano, mas também em equipamentos de guerra, né? Salomão tem à sua disposição 1.400 carros, né? Que é bigas, né? É charretezinha puxada por um cavalo, o que era muito poderoso isso na guerra. Além disso, ele tinha 12.000 cavaleiros, o exército de Salomão, 12.000 cavaleiros. Ele tinha lançadores de flechas, né? Até então você tinha uma pessoa lançando flecha. Salomão criou um maquinário que lançava várias flechas de uma vez, né? Lançadores de pedra, né? Então, um exército bem mais fortificado. E isso fazia com que todos os exércitos do povo de Deus, desde a época do Abraão, que eu citei aqui, até agora em Salomão, exércitos vitoriosos, né? Vitoriosos. Eles tinham muito bons treinamentos, e com esses bons treinamentos eram vitoriosos. Dizem, eu não sei se é verdade, mas que um dos exércitos mais bem treinados, se não o mais treinado, o melhor do mundo, é o exército de Israel, hoje, nos dias de hoje, 2022. Então, se não for o melhor, um dos melhores. Tem polícias, tem exércitos que vão fazer treinamento em Israel, com táticas de guerra do povo de Israel, só para você ter uma ideia. Então, o povo de Deus sempre foi um povo de guerra. E hoje, nossa mensagem aqui, nossa reflexão, é o soldado do reino. Eu e você também fomos alistados no exército de Deus. Eu e você. E esse exército não recruta só homens, não recruta só mulheres, não recruta altos ou baixos, não dispensa crianças, todos igualmente são chamados para fazerem parte do exército de Deus, eu e você. E eu quero conversar com você sobre isso aí. Então, nós vimos aqui a vitória de Abraão, com 318 homens, nós vimos as batalhas, as vitórias de Josué, nós vimos as batalhas e as vitórias dos juízes, de Davi, de Salomão, mas chegou um tempo que o exército de Deus começou a perder. A nação de Israel começou a perder porque o pecado entrou na nação. Uma vez que a idolatria entrou na nação, uma vez que o pecado entrou na nação, o exército se tornou fraco, foi subjugado a outros exércitos maiores da Babilônia, da Assíria, e foram levados em cativeiro. E a partir daí, depois que o povo volta para a terra prometida, eles não têm mais uma ideia de nação, mas eles voltam como povo subjugado a outros povos. Então o povo de Israel, eles voltam para dentro da terra, o povo judeu volta para dentro da Palestina, mas submisso a outros exércitos. Jesus, quando entra em cena, Jesus chega em cena com a nação de Israel subjugada ao poderio romano, e você tem várias legiões, né, com a quantidade de 3 a 6 mil soldados em cada grupo, né, dividido em 100. Então toda a Palestina, toda tomada de soldados, mas não os soldados de Deus, mas os soldados do Império Romano, agora subjugando a nação. Mas eu e você somos chamados a fazermos parte do exército de Deus, como soldados de Deus, né? Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu conheci um senhor, há muito tempo atrás, na minha adolescência, há 30 anos atrás, na verdade, bem mais de 30, acho que eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Eu conheci um senhor,
ele era ex-combatente. Alguém aqui já conheceu um ex-combatente? Alguma pessoa que foi na guerra? Conheceu? Meu sogro? Esse senhor que eu conheci, eu trabalhava na oficina, ele ia para a oficina para bater papo com a gente. Dar uma aliviada na mente. E de vez em quando ele ficava parado assim, ó, e começava a chorar. Chorava, limpava as lágrimas e ia embora. Na cabeça dele passava um filme dos terrores da guerra, de quando ele esteve lá no campo de batalha, onde ele teve que matar gente, onde ele teve que ver gente morrendo do lado dele, onde ele viu os horrores da guerra. Então, às vezes a cabeça da pessoa não fica legal, porque as cenas são muito fortes. Hoje em dia, a nossa mente já é muito treinada para situações complicadas como essa, porque a gente vê pedaços de gente o tempo todo nos filmes, né? Isso é um tipo de treinamento, sabia? Quando você fica viciado em assistir filme de guerra, como eu era viciado em assistir filme de guerra, vendo gente espedaçando, Rambo jogando uma granada, sai pedaço de gente para todo lado, esse tipo de coisa vai preparando a sua mente para atrocidades. Você começa a perder a ideia de humanidade, você começa a ver uma situação uma situação que poderia ser aterrorizante, e a sua mente já está começando a ficar preparada para encarar isso sem tomar choque. Então, vai anestesiando a sua mente para essas coisas. Mas esse senhor, de vez em quando ele parava, ele ficava chorando, porque ele lembrava dos terrores da guerra. Irmãos, nós estamos em guerra, eu e você. Uma vez que nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte de um exército. Somos soldados de um reino. O objetivo do soldado é defender os interesses do reino, né? Os objetivos do soldado, o trabalho das Forças Armadas é defender os interesses da nação. O nosso trabalho também como soldado de Deus é defender os interesses do reino de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Acontece que a nossa guerra ela acontece muito mais dentro da mente do que do lado de fora. Ela acontece muito mais aqui dentro do que do lado de fora. Por isso o apóstolo Paulo falou, nossa luta não é contra a carne e sangue. Vistam-se com as armaduras de Deus e vão para a batalha, mas saiba que a sua luta não é contra a carne e sangue. É contra principados e potestades nos lugares celestiais. É lutas que se vence com batalhas na mente, com oração, com jejum. Por isso que Paulo vai falar assim, fortifica-te na graça. Ele já começa o primeiro versículo falando, fortifica-te na graça. O povo de Deus perdeu porque se não se fortificou ou não se fortaleceu na graça. Tinha exércitos bem treinados. Qual exército poderia combater o exército de Salomão? Com 12 mil soldados. Embora as regiões fossem montanhosas, Salomão investiu em carros, né? Em bigas. Geralmente se investia em charretes, assim, em ambientes planos. Mas ele investiu a si mesmo porque ele tinha interesse em outras conquistas. Então quem poderia deter o exército de Salomão? Só o pecado. Só o mal que ataca por dentro. Hoje em dia, guerras sangrentas como está acontecendo na Rússia, por exemplo, é meio raro. As guerras hoje são tecnológicas. Estratégia, a palavra estratégia é uma palavra militar. Ela diz respeito à estratégia, via de regra, ela significa assim, ao comando do general. São métodos de guerra. Estratégia é uma coisa que leva tempo. Você vai estudar o campo. Isso acontece no futebol, em todas as coisas. Né? Eu já falei sobre isso aqui. E é bom ver o futebol europeu. E daqui a pouco, inclusive, tem o final da Copa, né? É bom a gente ver o futebol europeu quando os bons técnicos estão... Você tem dois grandes técnicos dos lados, porque eles estudam o jogo, né? Então, como é que vai neutralizar o fulano? Como é que neutraliza o Beltrano? Como é que eles voltam depois do intervalo? Tudo estratégia, como estudou tudo. E o técnico que está do lado do campo ali está percebendo que o jogador perigoso do lado de lá está cansado, ele está atacando muito pelo lado de lá, então vou fortalecer ali. Tudo estratégia. E na vida cristã, como somos soldados, estamos em guerra, precisamos ter estratégia também. Senão a gente vai perder muitas batalhas. A guerra é grande e demora, guerra demora. Mas os campos de batalha são vários. São vários os campos de batalha. E a gente tem que ter estratégia para não perdendo batalhas aqui, batalhas ali, que vai enfraquecendo a nossa resistência, e a gente perde a guerra inteira. Por isso que Paulo vai dizer assim, fortifica-te na graça, Timóteo. Fortifica-te na graça. Dá uma olhada para dentro de você aí e fortifica-te na graça. Aí no versículo 2 ele fala assim, e o que da minha parte você ouviu, através de várias testemunhas,
Isso mesmo transmite a outros homens, fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Ou seja, Timóteo, fortifica-te na graça. Quer dizer, vai lembrando que você foi convocado para essa batalha. Lembra do que você aprendeu, né? Lembra e ensina para outro. À medida que eu vou fortalecendo outras pessoas, eu vou me fortalecendo também. No campo de batalha, na igreja, no campo de batalha, não dá para deixar uma pessoa ferida nesse campo de batalha. Ele curado, amanhã, pode me proteger de um ataque que eu não estou percebendo, entende? Quando eu fortaleço eu estou me fortalecendo a mim mesmo. Na medida em que eu estou treinando para fazer determinada ação no campo de batalha, eu estou fortificando aquilo que eu aprendi e eu tenho disponibilidade agora para eu fazer outra coisa. Eu estava conversando com a Juscelane recentemente, aí a Juscelane falou assim, aí se eu passo isso para mim, vou usar aqui, tá, Juscelane? Ela falou assim, aí se o senhor passa isso para mim, isso vai ficar livre para fazer outra coisa. E é isso. Ele fala assim, Timóteo, ensina para outros que vão ensinar para outros. E à medida que você se livrar, ou à medida que você passar esse cajado para uma outra pessoa, você está livre para atuar em outra área. E à medida que esses passarem para outros, esses outros estarão livres para atuar em outra área. E assim o campo de batalha vai avançando. Vai avançando. Então, como soldado, Timóteo, seja estrategista. Seja estrategista. Na vida, a gente precisa ser estrategista. Senão a vida engole a gente. Se você não tiver estratégia para viver a vida te engole. Mesmo, de verdade. Se eu e você não nos fortificarmos na presença de Deus, na graça de Deus, não confiarmos unicamente e exclusivamente na graça de Deus, o mundo nos engole. Você pode ter as melhores habilidades, você pode ter os melhores dons, sabe? Você pode ter os melhores dons, as melhores habilidades, os melhores recursos. Você pode ter à sua disposição e ainda assim perder a batalha. Não aconteceu isso com Salomão? Salomão tinha o melhor exército, mas quando ele abriu a guarda e mulheres com as quais ele casou levaram para dentro do templo outras divindades, o exército grandioso de Salomão começou a ruir. Começou a cair. Caiu Salomão ali. O fracasso dele está ali. Ele estava se sentindo tão poderoso com o exército que tinha, com a beleza que tinha, com os recursos que tinha, com o dinheiro que tinha, que impressionava o mundo. A rainha de Sabá viajou dias e muitos dias, até meses, para ir conhecê-lo. De tanta fama que era o Salomão. Mas ele abriu a guarda. Durante a guerra não dá para abrir guarda, não. Nós estamos em guerra. Não dá para baixar a guarda, não. Lembra do que eu falei da estratégia? Davi era um estrategista desde jovem, né? Davi olhou bem para o Golias assim e falou, onde que eu posso pegar esse cara? Onde que eu posso pegar? Na hora que ele viu uma brechinha aqui, ele falou, vai ter que ser ali. Vai ter que ser ali. Nessa brechinha aí. Na guerra vence quem tem melhores estratégias. Sabe? E o inimigo, irmãos, é cheio de estratégia. Quem é o inimigo, né? Quem que a gente tem que combater, afinal? Somos nós mesmos? Não. Infelizmente, dentro da gente, tem surgido inimigos que se levantam contra a igreja. Tem surgido muitos inimigos. Mas somos nós mesmos que temos que nos combater? Não. A Bíblia diz que o nosso inimigo é o mundo. E João vai falar assim, mas o que vence o mundo? A nossa fé. O mundo é um inimigo perverso. O mundo é um inimigo que corre o risco de aniquilar a minha vida e a sua também. Quando a gente fala assim, fulano é mundano, isso é do mundo. O mundo não é o cosmos. O mundo é o sistema, é o jeito de ser do mundo. O jeito de ser do mundo conspira contra os valores da palavra. E à medida que eu vou cedendo para os jeitos de ser do mundo, eu estou também conspirando contra a palavra. E estou perdendo batalhas. Entende? Estou perdendo batalhas. Aí Paulo vai dizer assim, ensina para outros, né? À medida que você for se fortalecendo, vai fortalecendo o exército. Vai fortalecendo o exército, vai colocando mais soldados nas trincheiras.
Vai acrescentando mais soldados nas trincheiras. Ele fala assim ainda: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. E aí eu lembrei, foi nesse momento que eu lembrei do senhor, tá, que é esse combatente de guerra. Certamente já morreu. Tem muitos anos que eu o conheci. Participa comigo dos sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Na guerra, a gente tem que estar disposto a sofrer. E sofrer, muitas vezes, de forma abnegada, para ganhar mais lá na frente. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Os atletas, por exemplo, como eu disse, daqui a pouco tem a Copa do Mundo, tá todo mundo doido para ganhar. O Messi está sonhando com a taça. O Messi está sonhando com essa taça. Imagina quanto que ele está preparando para esse momento, para esse jogo. Imagina o Mbappé. Como é que está se preparando para esse momento? Meu Deus. Eles estão sonhando com isso, a semana inteira sonhando, o mês inteiro sonhando com isso, e se preparando, e malhando, e pegando condicionamento físico melhor ainda, e tomando energético, não sei mais o que eles fazem lá para ter bom condicionamento físico. Não posso ficar fora dessa partida de jeito nenhum. Tem que trazer essa taça hoje de qualquer maneira. Uma taça que vai passar. Abnegação é quando você nega alguns prazeres, algumas vontades, quando você abre mão de algumas coisas por valores muito maiores. Sofrer no campo de batalha como um bom soldado tem a ver com isso. Eu muitas vezes abri mão de alguns privilégios, de algumas coisas, de algumas situações que para mim seriam confortáveis, mas o reino de Deus é muito maior do que isso. Eu sou um soldado do reino. E aí o texto que vai falar assim ainda: milita de forma legítima, como um bom soldado, para que você possa agradar aquele que te chamou, aquele que te alistou aí nesse exército. Deus não vai me amar mais ou me amar menos pelo tanto que eu faço ou deixo de fazer. Deus não vai, mas Ele se agrada de certas coisas que eu faço a mais. Entende? Ser um bom soldado é um pouco mais além. É ir um pouquinho mais além. Não estou com vontade, mas espera aí, quem me alistou? Jesus se mostrou bem ávido a ser um bom soldado, né? Como de fato foi. Passa de mim esse cálice. Mas e se passar? O que vai ser de Ezequias? E se passar? O que vai ser da Sara? Então, ser um bom soldado não é só manejar bem a espada, não. Manejar e praticar, né? Manejar bem não é só... É igual na nossa época, desembanhar a espada, né? Mas 1, 2, 3. Aí você já vai com o dedão lá dentro, lá já abre tudo de uma vez certinho. É muito bom a pessoa ser boa de endereço, né? Abre em Salmos, você já vai no meizão da Bíblia aqui, já abriu lá no meio do Salmo de uma vez. O dedo já está até treinado, já abre certinho. Isso é manejar bem. Mas mais do que isso, é você fazer bom uso da palavra. Tem gente fazendo mau uso da palavra. Tem gente que conhece a Bíblia, diz que é pastor, não sei o quê, e está fazendo mau uso da palavra, está distorcendo a palavra de acordo com os interesses das ideologias que crê. Foi falado aqui na escola dominical. Hoje em dia se fala em teologia preta, teologia branca, teologia feminista, teologia machista, teologia disso, teologia daquilo, e a teologia de Jesus está ficando de lado. Isso não é manejar bem a palavra, isso é distorcer a palavra de acordo com os interesses. Manejar bem a palavra significa eu aceitar a palavra, mesmo que ela fale contra mim. O sermão que eu estou falando aqui agora, ele é contra mim. Ele tem que ser contra mim. Ele não é favorável a mim, porque ele não é meu. Se ele for favorável a mim, ele é meu. Acho que é Rudolf Bultmann, é esse o nome do sujeito, um teólogo do século passado, alemão. Ele dizia isso, ele falava assim que... como é que eu vou dizer? O pregador, ele é alvo do próprio sermão, porque o sermão não é dele. A palavra tem que falar contra mim também. Eu sou apenas o porta-voz de uma palavra que é contra mim. Então, fazer bom uso da palavra é quando eu aceito a palavra, submeto, né? Me submeto, como foi falado aqui na escola dominical, quando eu tenho submissão à palavra. Isso é fazer bom uso. E Paulo está orientando isso para Timóteo. Porque a partir do momento que eu fizer o uso da palavra de acordo com os meus interesses pessoais, eu estou perdendo a batalha. Eu estou fazendo o time inteiro perder, sabia? Se eu sou uma pessoa que estou com o microfone na mão, falando, a internet está me vendo, está ligado ali, ó.
Daqui a pouco cai na internet esse texto, essa mensagem. E eu falo contra, eu distorço a palavra de acordo com os meus interesses, eu posso fazer 1 milhão de pessoas, milhões de pessoas cometerem erros gravíssimos, perderem seus campos de batalha por causa daquilo que eu disse. Nós conversamos sobre isso na escola dominical agora mesmo, né, Igor? Falamos sobre isso na escola dominical agora mesmo. A Letícia até falou lá que o dia que ela pregou e que ela ficou assustada de ver os jovens falando assim, Deus falou comigo. Ih, rapaz, peraí. Anotei tudo que você falou. Dá um medo isso. Porque a pessoa vai começar a tomar atitudes em cima daquilo que ouviu. E se a instrução daquele que está com a palavra não for uma instrução de acordo com os interesses do reino? Aí ele está preparando um exército para perder. É por isso que Jesus falou, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Entende? Orem por mim. Orem por mim. Paulo falou isso com a igreja e eu falo com a igreja aqui também. Orem por mim, para que Deus sempre me dê a iluminação da palavra. Paulo fala isso, olha, que eu tenha um canal de oração, uma fala que seja de acordo com os interesses do reino. Porque eu não quero preparar um exército que morra no campo de batalha. Eu quero preparar um exército que vença no campo de batalha. Esse é meu trabalho. Então, Paulo falou que para Timóteo preparar pessoas, estar disposto a sofrer, ser um bom soldado. Ele fala assim, não se embarace com os negócios dessa vida. O soldado tem que entender que ele é transitório no campo de batalha. O campo de batalha não é o lugar do soldado, é transitório. Então não posso me embaraçar, não posso ficar preso no campo. Não posso ficar preso nesse mundo. Esse mundo é um sistema que está o tempo todo querendo me enredar, me prender. Eu tenho que me desvencilhar disso por causa daquele que me alistou, daquele que me chamou, né, para uma obra muito maior. Os oficiais do exército contam com a lealdade, a presteza e a disposição dos soldados. Deus conta com a minha lealdade, minha presteza e a minha disposição. Então, para eu ser um bom soldado de Jesus Cristo, é importante que eu seja leal a Ele, que eu tenha presteza, que eu tenha disposição, né, para fazer a sua obra. E aí, então, eu estarei militando ou lutando legitimamente, como Paulo falou, milite legitimamente. Todos os discípulos de Cristo, independente da idade, são soldados do reino, alistados para defender os interesses do reino. Talvez você fale assim, eu não faço mais nada na igreja. Talvez você foi escalado dentro do exército de Deus, como um soldado do reino, para uma missão diferente. Dentro do exército, quem serviu o exército aqui? Tem pelo menos 2, eu não servi, não. Olharam para mim e falaram, vai embora, meu filho, pelo amor de Deus. Eu fiquei só uns dias. Podia pedir para sair, eu pedi para sair. Engraçado que quando eu era menino, era criança, eu era doido para entrar para o escoteiro. Eu tinha uma necessidade disso, sabe? Eu cresci assistindo Comandos em Ação, né? Todo domingo, meio-dia, eu ligava em Comandos em Ação. Eu gostava de filme de guerra. Então, eu era doido para entrar para o escoteiro, não conseguia entrar para o escoteiro. Um coleguinha meu entrou, eu ficava doido para entrar, mas não conseguia. Minha mãe não tinha essa disposição. Mas eu era doido, eu fazia campanhas militares com meus colegas, brincava de guerrinha, eu gostava disso. Aí quando chegou na época do exército, eu falei, ficar aqui nada. Vou ficar aqui nada, uma semana já tá bom, rapei fora. Mas poderia ter sido. Depois eu queria entrar para a polícia. Queria porque queria entrar para a polícia, queria porque queria. Tinha um amigo meu me incentivando, o pastor Bruno entrou, eu fiquei, e o Bruno me incentivando para entrar, eu não entrei. O Bruno já até aposentou e eu estou do lado de fora até hoje, não entrei. Mas enfim, eu gostava da questão militar, né? Gostava dessa questão militar. E acabei que eu fui alistado por Deus, né? Para um exército maior. O exército tem mais profundidade, mas que requer mais vigilância. Porque o inimigo que nós enfrentamos, muitas vezes não tem cara. Muitas vezes não pode ser identificado. Ele é sutil. É por isso que é uma batalha que se vence com o joelho no chão. Porque muitas vezes você vai perceber o inimigo, mas você não vai ver o inimigo. No campo de batalha, se vê o inimigo. Hoje em dia, os soldados, como eu falei que as guerras são tecnológicas, né?
de um escritório, um general ou um comandante, não sei quem que comanda lá o campo de batalha em si, mas ele monitora o inimigo através de computadores, né? Então ele manda um drone lá, não tripulado, através desse drone ele enxerga tudo, vê tudo, infravermelho, não sei o quê. Então ele vê o inimigo. Ele vê o inimigo se locomovendo. Sente o calor, né? Percebe o calor, tem mapa de calor, o drone passa e percebe o calor das pessoas, e a partir dali, então, ele lança um míssil, alguma coisa, uma bomba, explode lá do outro lado, ele está aqui dentro do escritório dele fazendo isso tudo. Mas o campo de batalha mesmo, ali, que a gente enfrenta, que é a batalha espiritual, que é a luta espiritual nessa guerra para a qual nós somos alistados, a gente não vê o inimigo, muita gente só sente, só percebe. E para perceber, é necessário ter discernimento. Nossos drones, os nossos radares, para perceber o inimigo, é o discernimento espiritual que Deus pode me dar e pode dar a você também. Não tem como ficar desapercebido no campo de batalha. Então, hoje nós temos, se a gente fosse colocar assim, né? Vamos colocar assim na IBMAV. No campo de batalha, na linha de frente da batalha, nós temos os adolescentes. Jovens e adolescentes. E nós outros já vamos ficar mais dentro do escritório, só no computador, né? Já está ficando mais na retaguarda, vai passando os cajados para lá e vamos ficar para cá. Mas cabe a nós a termos essa visão mais estratégica. Né? Cabe a nós ter essa visão mais estratégica. Cabe a nós dedicar mais tempo em oração. A irmã Hortência, ela fala assim, hoje eu não faço mais nada. Ela ora 1h30 todo dia. Ela diz que não faz mais nada. Quem de nós aqui ora 1h30 por dia? Lá debaixo do joelhinho dela está a sua vida, meu irmão. Debaixo do joelho dela está a minha vida. Eu já falei com ela assim, irmã, tem um dia que ela falou assim, 1h30, eu orei para o senhor, pastor. Eu senti, irmã, eu senti. A gente está de pé muitas vezes por causa da estratégia que Deus colocou. O ponto estratégico onde Deus colocou a irmã Hortência, por exemplo. Então está todo mundo alistado. Está todo mundo alistado. Foi bonitinho ver as meninas ir aqui, né, entregar o dízimo. Aqui a Helena, a Bia, a outra Helena. As menininhas tudo junto. Está tudo alistado. Estão lá se preparando para servir a Deus logo mais. Nós outros temos que interceder. Porque elas estão no campo de batalha também. Elas ainda não têm, as criancinhas que vão cantar hoje à noite, não têm a vigilância que a gente deve ter por nós e por eles. O sucesso dos soldados de Cristo que estão iniciando na batalha agora, está lá no colinho da Gisilane, está ali o Anthony. Esses soldadinhos de Jesus aí, que agora, que nem fala, né? O Bernardo está lá dentro. Esses soldadinhos de Jesus não têm a vigilância que a gente tem. Cabe a nós vigiarmos por eles, por nós e por eles. Para que a batalha final, a guerra final, não seja perdida. Entende? Então, como soldados de Jesus, como soldados do reino, eu tenho que militar bem. E militar bem tem a ver com isso. Com essa vigilância, com essa preparação, com esse cuidado. Não só está correndo de um lado para o outro, mas também preparando outros para correrem também. As meninas estão lá dentro ensaiando as crianças e tem lá adolescentes juntos, né? Então, essas adolescentes vão ficar amanhã ensaiando as crianças e vão preparar outros adolescentes para fazer a mesma obra depois. E assim a obra vai seguindo. Eu gosto dessa dinâmica. Eu gosto dessa dinâmica. Então, seja um bom soldado do reino. Eu quero e preciso ser um bom soldado do reino. Sabe? Dedicando mais tempo em oração, dedicando mais tempo na palavra, vigiando para que não venha palavras que possam me desvirtuar do meu propósito. Crescendo a cada dia na presença de Deus. Me preparando a cada dia. Indo para os pontos onde o grande estrategista, que é Cristo, né, o nosso general, onde que ele vai nos colocar, né? Agora eu quero que você trabalhe aqui. Agora eu quero que você trabalhe aqui. Ele é quem sabe qual é o melhor lugar para eu estar, para ajudar o exército inteiro a vencer a batalha. Ninguém nesse exército é mais importante do que o outro. Todos nós estamos na mesma batalha.
sob o comando do mesmo general. Daqui uns dias vão falar que não pode cantar Nosso General é Cristo, né? Eu ouvi uma conversa dessa aí, porque é apologia ao militarismo. É gente que não conhece Bíblia que vai falando esse montão de bobagem aí, e mais gente que não conhece Bíblia vai acompanhando essas conversas aí. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém? Que sejamos soldados do reino, comprometidos com esse reino, abnegados, decididos, resolutos, avançai, né? Nosso hino fala isso. Resolutos, avançai, avançando para a glória do nome do Senhor e para a bênção da vida de cada um de nós. Amém? Logo mais à noite nós temos um culto alusivo ao Natal, nós teremos um musical infantil, você deve vir participar, vai ser uma bênção muito grande. A sua presença vai fazer muita diferença aqui, né? E vai ser uma oportunidade também de nós ouvirmos mais uma vez a palavra da parte de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, um bom almoço a todos, obrigado a vocês que nos visitam, Deus abençoe a vida de cada um. E logo mais às 19 horas, aguardo os irmãos aqui para cultuarmos ao Senhor na beleza da sua santidade.